Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Neemias e prosseguirmos no estudo que estamos nesse livro tão especial, nesse diário, na verdade, escrito por Neemias, como eu sempre gosto de dizer, sem qualquer intenção de produzir um texto que fosse bíblico, que fosse canônico. Neemias simplesmente queria deixar registrado quais eram os sentimentos que nutriam aquele coração, quais eram as frustrações e principalmente as vitórias e tantas que Deus havia colocado na vida dele. Então Neemias, ele passa por uma série de eventos, ele anota, ele escreve tudo em um diário pessoal, ele guarda esse diário, ele conta a história da vida dele. Quando Esdras encontra esse diário, Esdras vê a magnificência, ele une esse diário, ele transforma ele num escrito um pouco mais elaborado e quis Deus, na sua infinita bondade, transformar esse diário no livro bíblico que temos em mãos. E nós estamos já há alguns domingos estudando a importância de reconstruirmos valores cristãos autênticos. A mensagem de Neemias é: reconstrua, tenha uma vida de reconstrução, e nós precisamos dela todos os momentos da nossa vida. Hoje, Neemias capítulo 4, se você puder abrir, do versículo 15 até o versículo 23, o texto para meditarmos nessa noite, ainda falando sobre a defesa que Neemias teve contra os adversários e quantos adversários se levantavam contra a obra de Deus realizada ali em Jerusalém. Neemias 4, do versículo 15, ele vai dar essa dica para a gente. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Interessante que os inimigos já haviam sido frustrados, mesmo assim, eles trabalham metade na obra, metade protege os que estão trabalhando. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E a gente que é contra o porte de arma, né? O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Nessa noite, eu quero pensar com vocês, como igreja, no primeiro culto nosso, organizado como igreja autônoma. Igreja, seja um com todos e todos por Deus. Como é fundamental vivermos juntos, como é fundamental pensarmos juntos, andarmos juntos, porque verdade seja dita, ninguém é ninguém sozinho, ninguém tem a força que acha que tem, nós dependemos uns dos outros, porque somos seres sociais. E por sermos seres sociais, nós dependemos da vida do irmão, o irmão depende da gente, e nós devemos sempre se importar com as almas. Neemias estava no palácio, você lembra? Neemias tinha conforto, era o braço direito do rei.
Ninguém era mais importante do que o papel que ele tinha de experimentar a comida antes do rei se alimentar. Neemias não tinha nada a ver com a destruição de Jerusalém, Neemias não tinha que se importar com aquilo, mas quando ouviu a notícia de que os seus irmãos sofriam, de que os seus irmãos estavam arruinados, ele simplesmente ora a Deus e diz: é comigo e eu vou fazer alguma coisa. Neemias se importava com as pessoas. Assim como ele, sejamos um por todos e todos por Deus. Esse brado ficou eternizado na obra de Alexandre Dumas. Você conhece essa obra, ela foi lançada em 1844, chamada da obra Os Mosqueteiros. 3 depois se tornaram em 4. Esses mosqueteiros, uma obra francesa, esses homens, eles se uniram de tal forma, de tal lealdade entre si, que um prometeu para o outro: não importam as circunstâncias, nós estaremos juntos. Eu protejo a tua vida, eu morro por você, você morre por mim, e nós combateremos todas as coisas que aconteciam. E naquela época era um período de um reinado muito difícil no governo francês. Muito embora seja um romance, Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan, como você conhece da história, eles se uniram e disseram: seremos leais uns aos outros para todo sempre, não importa o que aconteça. Eles disseram: a nossa lealdade é incondicional. Irmãos da Igreja Batista da Reforma, lealdade só é lealdade se ela for incondicional. Neemias tem muito a nos ensinar nessa noite, no que ele escreveu no seu diário, na importância de andarmos juntos, de estarmos juntos, porque para Neemias nós precisamos lutar por aquelas pessoas que nós amamos. Nós já vimos aqui, você já sabe, que o inimigo está o tempo inteiro à espreita, que nós devemos ter discernimento, orar e ao mesmo tempo vigiar, ao mesmo tempo cuidar das coisas que estão acontecendo à nossa volta. O nosso inimigo, ele está muito mais perto do que a gente pensa, muitas vezes no nosso trabalho, na nossa escola, muitas vezes dentro do nosso quintal, da nossa casa, e não raras vezes dentro das 4 paredes ou dormindo com a gente na mesma cama. O inimigo, ele está sempre a nosso lado, sempre à nossa volta. E quando eu penso nisso, não tem melhor exemplo na Bíblia do que alguém que soube o que é cair na mão do inimigo. Não uma, não duas, mas muitas vezes. Inclusive, antes de morrer, foi a última queda que ele teve diante do inimigo, que o envergonhou de tal maneira que no momento da condenação dele, da crucificação dele, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Papias de Herápolis, discípulo de João apóstolo, escreveu essa história com toda confiabilidade para dizer que ela é verdadeira. E ele disse: crucifique-me da forma mais indigna que vocês fazem, que é de cabeça para baixo. Eu falo do apóstolo Pedro, homem que traiu Jesus várias vezes, homem que se entristeceu e que provocou tristeza nas pessoas, mas Pedro, quando escreve, ele escreveu muito pouco, mas o que escreveu é impactante. Na primeira carta dele, ele escreveu 2, no capítulo 5, do versículo 7 ao 9, que você conhece tão bem, ele diz: na sua vida, quando você estiver angustiado, preocupado, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa é a parte bonita. A segunda é uma ordem: sede sóbrios e vigilantes. E ele explica por quê. Porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E tem jeito de fazer isso: resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que vocês têm no mundo inteiro estão atravessando os mesmos sofrimentos. Igreja, você não está sozinho. Nós somos todos por um, e Deus por todos nós, e nós todos por Deus. A mesma coisa que você passa aqui, tem irmão seu que está passando, igual, menor, maior. Ele diz para você: anime-se com essas palavras e resista ao inimigo. Tem gente que não acredita
que o diabo existe. Até pensei que alguém ia perguntar isso ontem aqui no nosso concílio, mas o diabo ele existe, ele é cruel, ele é real, ele é próximo e ele tem um objetivo claro na vida. Ele quer trabalhar para destruir a mim, destruir a vocês. Se ele não conseguir fazer isso, ele destrói as pessoas que a gente ama. Neemias sabia disso e vendo a destruição do povo, ele se importa. Ontem, a título de piada, você ouviu aqui que até elogio o diabo já recebeu por aquele irmão que elogiava todo mundo, e ele foi muito feliz no que ele disse aqui, o pastor Rubem Nazaré. O diabo é um cara muito trabalhador, gente. Ele não brinca em serviço, ele não descansa, ele não tira folga, ele não tira férias, ele é um estrategista nato, ele sabe exatamente o que fazer. E é interessante que ele usa pessoas e circunstâncias normalmente de onde você menos espera, como nós já vimos aqui, e sempre nós somos surpreendidos, sempre nós tomamos um impacto. E é importante que, se você se importa com quem você ama, importe-se também com as pessoas à sua volta. Neemias, ele tinha exatamente esse perfil. Você lembra da história que vimos até esse ponto aqui que estamos estudando? Os opositores se levantavam, não uma, não duas, já passou de 3 vezes, e todas as vezes que isso acontecia, Neemias orava, Neemias tomava atitude, Neemias tomou cautelas, enquanto eles trabalhavam, outros protegiam. Neemias colocou a família junta para tapar aqueles buracos no muro. O pai trabalhava para o filho trabalhava para o pai, um protegia o outro, e deu certo. E na leitura do versículo 15, você percebeu que os inimigos ficaram sabendo que o povo de Deus havia descobrido o golpe que eles tentavam causar, que era vir de madrugada e matar o povo à espada. E Deus tinha frustrado o desígnio deles. E por que é importante você pensar nisso que está falando aqui o nosso querido Neemias? Porque naquele momento a vitória foi conquistada, naquele momento os opositores foram envergonhados, os opositores foram descobertos. Então um período de calmaria reinou no povo de Deus, um período de paz estava entre o povo de Deus. E creiam, tudo parecia bem, parecia. Você, crente, que está aqui nessa noite, nunca descuide do discernimento no período de calmaria. Quando tudo parece bem, cuidado, porque o inimigo é um estrategista. Ele sabe nos pegar nos momentos que a gente sequer espera. Na leitura que o Gilberto nos conduziu hoje, em João capítulo 10, especialmente no texto que ele fez a leitura, ele diz claramente: cuidado com o devorador, cuidado com o ladrão, cuidado com aquele que vem para roubar, para matar, para destruir. E ele faz isso muitas e muitas vezes na pele de um cordeiro, parecendo bom pastor, parecendo um amigo, parecendo uma pessoa simpática. Ninguém peca no ambiente de trabalho com pessoas insuportáveis, com pessoas chatas, com pessoas horríveis. A gente peca com pessoas amigas, com pessoas que dão bons conselhos, com pessoas que falam que parece música aos nossos ouvidos, e é o verdadeiro canto da sereia, aquele demônio cruel, destruidor, que quando fala com a humanidade, ele é belo, lindo, charmoso e tem a aparência que a pessoa deseja, como foi bem colocado naquele desenho A Era do Gelo. Foi o melhor desenho que demonstrou a figura daquele demônio chamado Artaxerxes, da antiguidade. Ele canta aos nossos ouvidos, e quando ele nos pega, quando nos seduz, leva às profundezas, e ali ele nos destrói de maneira completa. Não descuide do discernimento nos momentos de calmaria. Quando tudo parece bem, vigia, se cuida, seja um por todos e todos por Deus. Agora eu falo não como pastor, eu digo como policial a você. Não é porque alguém é crente que é confiável. Aliás, eu diria, por ser crente você deve desconfiar dobrado. Não é porque é crente que essa pessoa você vai entregar seu filho. Não é porque é crente que você vai descuidar da guarda de quem você ama. Acredite,
crentes cometem estupro, crentes cometem pedofilia, crentes mentem um absurdo, tudo parece bem, e as pessoas que mais te magoam, que mais te maltratam, são pessoas que dizem que professam uma fé. Crentes abusam, mas é lógico, gente, eu falo de crentes falsos, eu falo de lobos travestidos em pele de cordeiro, não de pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Tenha discernimento, cuide das pessoas que você ama, e nada é mais eficiente do que o discernimento que Deus coloca em nosso coração. E o conselho que Neemias quer deixar para você hoje: não viva isolado, entenda isso de uma vez por todas. Não se isole, não fique afastado do corpo de Cristo. Ninguém é ninguém sozinho. O máximo que você vai conseguir sozinho, creia, é ser vítima do inimigo, é ser vítima do ladrão, é ser vítima do mal. É isso que nós conseguimos quando nós estamos isolados. Nada mais do que isso. Mas hora menos hora nós seremos ceifados quando estivermos isolados. Nessa noite, igreja, ande junto, ame estar junto, faça tudo o que você puder para estar junto. Neemias nos ensina: quando um irmão tocar a trombeta, corre para junto dele, fica perto dele, e ali junto dele, quando você estiver reunido, Deus vai lutar por você. O conselho de Neemias nessa noite é que você fique alerta, que você tenha discernimento, e que você esteja alerta o tempo inteiro diante das ciladas do inimigo. Vou deixar para você as 3 maneiras que você pode fazer isso. Primeiro, não cometa o pecado fatal de subestimar o inimigo. Não cometa. Estivemos numa reunião de pastores essa semana, triste, o relato de um pastor contando do seu pastor auxiliar de uma grande igreja aqui na nossa região, inclusive. Eles conversando, montando um estudo a respeito de crime de pecado sexual, pornografia, entre outras coisas, e esse pastor da igreja, pastor auxiliar dele, comentando, deu uma bronca neles e falou: esse tipo de fraqueza eu não tenho, isso é falta de caráter, não é fraqueza, é falta do caráter de quem comete esse tipo de coisa. Eu posso ficar pelado com a mulher na minha cama que eu não faço nada, porque Deus é maior do que tudo, é falta de fé quem erra. 3 meses depois, esse pastor assume um relacionamento com a mulher da igreja, casada com o diácono da igreja. Separa da família dele, a mulher separa da família dela, e os dois vão para São Paulo viver o seu grande e lindo caso de amor. Ainda bem que ele não tinha problema com isso, porque se tivesse, Deus me livre, o que poderia acontecer. Discernimento, gente, não subestime o inimigo, não brinque com o inimigo é cruel, ele existe, e você só vai perceber a existência dele quando ele destruir a sua vida e você ter que juntar os cacos de cada passo. Segunda coisa, se você é um irmão alerta, não fique isolado, irmão. Não se feche no seu mundinho. Lutas não se vencem sozinha, não existem exércitos de um homem só. Todo exército é formado por uma tropa, em que pessoas se unem, e juntos, com certeza, nós somos fortes, ou pelo menos, nós somos mais fortes. E por fim, não pare de trabalhar. Tudo vai conspirar para que você pare de trabalhar, mas não pare. Reconstruir é mais difícil do que construir. Mulheres sofrem quando falam que vão fazer uma reforma em casa. Reforma em casa com você morando dentro. A Val disse uma vez que era a última que a gente ia fazer e nunca mais. Essa mulher entrou em surto na última que a gente fez por causa disso. O pó era terrível, o pedreiro era terrível, tudo era terrível. Essa mulher desesperou, porque de fato é difícil. O conselho que eu quero te dar: ao invés de reconstruir, construa e não permita que nada destrua a sua vida. Que nada faça você se levantar das cinzas de fazer esse processo tão difícil. E para isso, gente, disciplinas espirituais são fundamentais. Ore mais, leia mais a Bíblia e, principalmente no texto de hoje, ande junto. Nós fizemos ontem a leitura de um pacto batista,
E eu coloquei no grupo no dia anterior, gente, pacto é coisa muito séria diante de Deus. Pacto não são palavrinhas bonitas para ir para o Facebook. O que nós falamos num pacto é um voto que nós fazemos a Deus. Eu lembro de ter colocado no grupo, se você não acredita naquilo, não fale. Nunca faça um voto a Deus, porque se você fizer, cumpra-o com todo o seu coração. Se aqui não é o lugar para você andar junto por qualquer motivo, você disse, procure uma igreja batista de mesma fé e ordem, e ame a Deus lá, mas ame, não se aparte, ande junto, particularmente, porque a volta do Senhor se aproxima. Lá em Mateus 25:13 ele disse, orai e vigiai. Mas olha que interessante, nesta ordem, ore e vigie, 50% para cada um, mas faça isso coletivamente, faça isso como igreja, faça isso como família, seja um por todos e todos por Deus. Deus está na coletividade, Deus está junto com o corpo de Cristo. No corpo dele, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, e nós precisamos compreender essa importância na nossa vida. Veja comigo de novo, versículo 15 até o versículo 17, como que você vai se manter alerta? Primeira dica que eu quero te dar nesse texto bíblico, não subestime o inimigo. Versículo 15, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Se para aqui o ponto final, você ia pensar, agora é paz, eles guardaram as armas, todo mundo pegou no batente, até porque a obra tinha que terminar logo. Dá a impressão que isso vai acontecer, mas não com Neemias, não com um povo que ama e que serve a Deus. Você, amando a Deus, não vai sair de casa e deixar a porta da sua casa aberta porque você é crente. Você não vai comprar televisão de 80 polegadas para todo mundo ver e deixar seu portão, a sua porta aberta. Você não vai ter carrão e deixar chamando a atenção com o portão destrancado. Você não. Aqui Neemias, ele diz, daquele dia em diante, versículo 16, metade deles trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, o que tinha na mão eles usavam de arma. E no 17, os carregadores por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Possivelmente a obra ficou mais devagar, ficou mais lenta, as pessoas trabalhavam com metade da sua capacidade, porque a outra metade tinha que vigiar. Aliás, a reforma protestante, ela só começou porque homens trabalharam, porque homens oraram e porque homens também se cuidaram, porque homens se protegeram. Calvino, a gente fala muito de Lutero e esquece de Calvino. Calvino, certa vez, ele diz, um cristão tem que viver em duas áreas da vida o tempo inteiro, metade para cada uma. Calvino dizia, a vida cristã é orare et labutare. Crente ora e crente trabalha e crente ora, nessa exata medida, meio a meio. Já disse para vocês, um dia perguntaram para Spurgeon, o que era mais importante, se era ler a Bíblia, se era evangelizar ou se era orar. Spurgeon, na sua sabedoria, como sempre desse homem, olhando para o pássaro, ele disse para ele, é só você me dizer qual asa é mais importante para o pássaro voando, qual delas? As duas, então orar e trabalhar, orar e ler a Bíblia tem a mesma importância na sua vida. O inimigo, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, João 10:10 já nos ensina, ele é criativo. E como ele é criativo? Primeiro, ele nos induz a cometer um pecado, ele coloca na nossa cabeça uma ideia. Não é à toa que o crime de suicídio tem essas figuras colocadas. Se ele não põe a ideia, ele reforça uma ideia que já existe, ele instiga, e quando ele não faz nenhuma nem outra, ele auxilia, ele dá a força, ele dá o empurrão para que você caia na desgraça. Por exemplo, ele põe pessoas no seu caminho,
Por exemplo, ele põe drogas no seu caminho, lícitas ou ilícitas, e o pior, ele te convence que isso não é mal, ele te convence que isso aí é a sua liberdade, você pode fazer. Ele coloca más amizades, ele coloca impureza sexual, ele põe pornografia, nem que seja em pop-up, pulando na sua tela, e não há nada que você entre na internet que não apareça isso. Ele põe sexo ilícito fora do casamento e diz para você que isso é só prazer, é só alegria, é só para se conhecer. O inimigo vai fazendo tudo isso. Ele põe o orgulho no teu coração, no meu coração, e diz que você não precisa de igreja, que você não precisa dos seus irmãos, que você pode ser um crente sozinho, muito melhor do que povo que frequenta a igreja. Ele faz isso. Apocalipse 12:9 diz assim: o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, eu gosto demais desse texto, fala assim: ele engana todo mundo. Gente, quando diz todo mundo, não se iluda, aqui também inclui eu e vocês. Nós estamos nesse mesmo barco, porque nós pertencemos também a todo mundo, a minha família, a sua família, todos nós estamos aqui nesse barco. Neemias, ele sabia, e você precisa saber também nessa noite, não é porque os planos deles foram frustrados que eles não atacarão novamente. Neemias sabia, um dia eles vão atacar de novo, e detalhe, atacaram mesmo. Nós veremos na sequência dos nossos estudos, esses nomes ainda vão aparecer muito, mostrando mais uma vez que o mal não se cansa. Eita, cabra trabalhador é o diabo, ele não se cansa, ele não desiste, e a tática dele, gente, é tão simples quanto eficiente: desgarrar-nos do nosso rebanho, tirar-nos do grupo, tirar-nos do convívio. Você duvida que hoje à noite tem gente em casa pensando, é muito melhor estar aqui do que perder meu tempo na igreja? Você duvida que tem muita gente em casa vendo jogo de futebol que ocorre nos horários de culto exatamente proposital? Você acha que não tem gente em casa, é melhor estar aqui do que ver a cara de fulano, de cicrano e tudo mais? É assim que o inimigo atua. É assim que o inimigo age, colocando em nosso coração que nós devemos nos afastar, exatamente como faz o leão, como faz os animais selvagens que são carnívoros, separando um do rebanho. Interessante que Paulo já disse para a gente, cuidado, irmão, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, e dar lugar ao diabo é simplesmente permitir com que essas coisas em volta cheguem até nós. E Paulo mesmo ele respondeu lá em Efésios 6:11, falando assim: para você escapar dele, revesti-vos de toda a armadura de Deus, como nós já vimos aqui em uma das nossas EBFs há algum tempo atrás. E o Gilberto fez até um comentário hoje em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. E sabe como você faz isso? Resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo, sujeitar a Deus, é não subestimar o inimigo. Não brinque com ele, não brinque com fogo. Jesus, na sua provação no deserto, ele disse na cara do diabo, o seu inimigo, claramente: não tentarás ao Senhor teu Deus. Só de tentar você já está errado, você já caiu, e não é isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer desanimar, Ele quer colocar desejo no nosso coração, tristeza, pensamentos de que não vale a pena a gente ficar junto, tem gente chata, tem gente isso, gente aquilo. A gente começa a colocar essas coisas no coração por pensar que isso não é importante para a nossa vida, mas creia, a igreja, gente, e a comunhão entre os irmãos é o maior presente que Deus deixou para nós. É o treinamento para a nossa vida na eternidade com Ele no céu. Esse é o presente que Deus deu, e por isso nós somos tão diferentes, tão variados, e Deus, Ele tem trabalhado dessa forma em nosso coração. A igreja é o corpo de Cristo, então ande com pessoas, ande com a sua família, ande com a sua igreja, seja um por todos, e todos por Deus.
Viva de uma forma que você agrade o coração de Deus. Neemias sabia disso. E Neemias coloca metade das pessoas trabalhando, a outra metade empunhando armas, protegendo os seus irmãos. E eu disse aquele dia: acredita em mim, filhos que têm pais vivos. Os seus pais estão em batalha, seus pais estão em combate, seus pais estão enfrentando, sim, muitas e muitas lutas. O inimigo não quer seus pais juntos, ele quer que eles divorciem, ele quer que eles se matem, ele quer que eles briguem, quer que eles vivam um inferno na terra. Mas, filho, vocês têm a missão de orar e de proteger seus pais. Enquanto seus pais lutam, protejam-nos, orem, intercedam por eles. O inimigo sabe disso. Ore pelo emprego do teu pai, ore pelo casamento do teu pai e da tua mãe, ore pela vida que eles levam, coloque seu joelho no chão e clame a Deus por esses que você ama. Igreja, você pensa que o inimigo está feliz com essa igreja organizada e aqui na Reforma Agrária, do lado do maior templo de macumba que se tem aqui na região de Campinas? Estamos aqui a metros desse lugar. Você acha que ele está fazendo festa? Você acha que ele está feliz? Isso aqui é uma afronta ao diabo, gente, uma igreja que professa o nome de Cristo. Nós estamos em guerra contra o inimigo. Ore por tua igreja, ore pelo ministério, ore pelas crianças, pelos adultos, coloque teu joelho no chão pelo povo que você ama. E pais, não brinquem com isso. Seus filhos estão em guerra, seus filhos estão lutando, gente, com desilusões, com sentimentos, estão lutando contra coisas que estão afrontando eles. A última estatística de igreja diz que 60% dos membros de igreja, jovens e adolescentes, são viciados em pornografia. Viciado não é que vê de vez em quando, que vê todo dia. Um pastor, dando o relato dele, pastor Marcos Moraes, ele disse claramente para a gente, ele foi numa festa de aniversário semana retrasada, de uma família da igreja, família crente. Ali na festa de criança, um grupinho no sofá, cheio de risadinha, 9, 8 anos. E ele passando para ir para a parte do bolo, ele passa por elas, e elas estavam ali com o celular, brincando. Viram ele, deram aquela disfarçadinha, mas é criança é inocente, qual o problema? Ele foi para a parte do bolo, passa um pouquinho, vem uma irmã, daquelas assim, meu Deus, o senhor viu o que aconteceu? O senhor tem que fazer alguma coisa. O que foi, irmã? Aconteceu? As crianças estão lá vendo um videozinho de sexo oral ali no sofá. Eu estou falando de criança de 8 e de 9 anos, gente, com acesso livre à internet, com acesso livre a todas as coisas. Aí você pensa, que bom que aqui na Reforma não tem isso. Eu penso assim, aqui de cada 10, tem 6 deles afundados nesse problema. Orem por eles, clamem a Deus por eles. O inimigo sabe o que fazer, gente. Ele é cruel, ele é sagaz. Enquanto vivermos um cristianismo inocente, um cristianismo bobo, um cristianismo de pomba, sem ser serpente, nós continuaremos sendo ceifados e vendo o nosso povo ser ceifado. Nessa noite, faça como Neemias, seja um por todos e todos por Deus. Trabalhe por eles enquanto eles lutam, ore por eles enquanto eles estudam, enquanto eles têm as batalhas do dia a dia deles. Seja um por todos e todos por Deus. É isso que Deus deseja para o seu coração, para a minha vida nessa noite. Versículo 18 ao versículo 20, como você fica alerta. Primeiro você toma conhecimento disso, e agora você deve nunca, ou melhor, nunca deve ficar isolado, não se isole. Ele vai dizer aqui para a gente, no versículo 18, os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Olha que interessante, Neemias trabalhava e tinha alguém do lado dele com a única missão, tocar a trombeta, só isso. E estava do lado dele, e ele vai dizer ali agora, eu disse aos nobres, aos juízes e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados um do outro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós.
A trombeta era para pedir socorro, a trombeta era para dizer, por favor, Marco, vem aqui em casa essa semana, eu quero bater um papo com você. O que é, pastor? Não, é só conversa tola, conversa informal, só quero falar com você de frivolidade, só isso. Mas eu quero falar com você, Marco, porque se eu falar com você, eu vou falar com um parente alcoólatra, eu vou falar com um vizinho totalmente deturpado, e eu quero ter comunhão é com quem tem comunhão com Deus, quem pensa igual a mim, quem ama a Deus do meu jeito. Isolamento é um dos maiores, se não o maior, perigo que enfrentamos na vida cristã. Todas as desgraças começam quando você se isola, quando você não quer mais contato, quando você não quer mais viver junto com o povo de Deus. Quando estamos isolados, somos tentados a cometer aqueles erros que vamos nos arrepender pelo resto da vida. Aliás, pela graça de Deus, se isso ainda for possível, que às vezes nem tempo de se arrepender nós teremos. No isolamento, grandes heróis da Bíblia caíram. Um deles é o nosso herói Davi, que estamos estudando de manhã numa biografia. Viva junto com a igreja, gente. Não falte aos cultos, se você pode. Frequente culto doméstico, casa acolhedora. Se você puder, visite alguém. Não põe no teu coração, quem tem que visitar é o pastor, não. Nós temos que visitar. Tire tempo para isso. Vai visitar para bater um papo, nada para mais. Não precisa ter conhecimento teológico, tem que ter conhecimento de amor e de se importar pelas pessoas. Faça mutirão, ande junto, porque é bom aos olhos de Deus. Aliás, não é bom e agradável. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão agradável os irmãos viverem em união. Gente, isso é precioso demais, é como o que havia de mais precioso à época, é como o óleo que corre. Deus ama a comunhão. Ontem você foi para casa, um bagaço, cansado, destruído, não vendo a hora de comer patê de Dorflex antes de dormir. Teve gente que foi para casa, não via a hora de tomar um suco daquele, não sei como é que chama, Luiz falou o nome do negócio mais forte ainda lá, que eu nem lembro agora, tomar um suco de Cebion, como é que chama aquele negócio lá? Miozan, tudo igual, né? Tomar um suco de miozan. O pessoal não via a hora de chegar em casa. Gente, mas que sono delicioso ontem à noite. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor estava comigo. Não foi assim com você? Você não veio aqui hoje de manhã cansado, com dor no corpo, mas com um sorriso de orelha a orelha, pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, pelo que Deus é. Hoje tinha irmão que parecia ovelha pastando no mato, lá do outro lado lá, fazendo rodinha de ovelhinha no meio do mato lá, para ficar de frente, olhando aqui, vendo o fruto do que Deus tem feito, gente. Que coisa gostosa. Viver junto é isso, é bom, é agradável. Neemias tinha ao seu lado um tocador de trombeta, para esse cara pedir socorro. E socorro não é só quando você está necessitado, não. Socorro é também nos momentos bons. Quando eu pedir socorro, por favor, igreja, venha me socorrer. Quando eu clamar por você, junte-se a mim, porque junto comigo nós somos fortes. No quartel da PM de Campinas tem um lema que diz: nossa força está na união, e é verdade. Ande junto, quando alguém clamar, venha. Quando alguém quiser bater um papo agradável e chamar você, tocar a trombeta, e a trombeta de hoje, ela se chama rede social, Facebook, WhatsApp, e-mail, telefone, fumaça, seja lá o que for. Quando alguém gritar, tocar a trombeta para um bate-papo, venha, sempre fale sim. O não tem que ser exceção na sua vida. Não arrume desculpas, arrume jeito para estar junto. Perca tempo, porque perdendo o seu tempo que você perde quando você vai e volta, você fala: como eu ganhei, e eu nem queria ter ido, e Deus me abençoou de um jeito maravilhoso. Quando você quiser conversar, mesmo que futilmente, toque a trombeta. Quando você quiser desabafar, toque a trombeta. Quando você estiver triste e precisar de um ouvido ou de um ombro amigo, toque a trombeta. Clame para que as pessoas colhem em você, para que as pessoas estejam juntos de você. Quando eu penso no isolamento, eu lembrava aqui de Chaplin, nessa frase célebre dele: quando alguém clamar, gente, venha, sacrifique, não importa o horário,
não importa o dia da semana, e principalmente, não importa quanta gasolina isso vai nos custar, não importa quanto dinheiro isso vai nos custar, nosso Deus, a quem tudo nos dá, Ele nos diz em Mateus 6,33, e vimos de manhã, para que eu busque primeiro o reino dEle e a sua justiça, e todas as coisas, inclusive os litros de combustível, Ele vai me dar. Ele é dono de tudo, e Ele quer que nós sirvamos, nos importemos com as pessoas que estão à nossa volta. Nunca fique isolado, irmão. Toque a trombeta quando você precisar. Toque a trombeta quando você não precisar. Mas quando você ouvir o toque da trombeta, corra e fique junto. Una-se, seja um por todos e todos por Deus. Neemias disse, a obra é grande, a obra é extensa. Ó, gente, o trabalho para Deus, ele não tem fim. Trabalhando para Deus, fique em paz, você não vai se aposentar. O saque do seu FGTS, o saque do seu INSS vai ser na glória. Você não vai parar nunca, você vai trabalhar até o dia que estiver na horizontal em um caixão, pronto para o sepultamento. Vai ter gente olhando para você e vendo a labuta e o trabalho que você teve na vida, e isso deve sim impactar as pessoas. Neemias disse, nós estamos muito longe um do outro, então quando eu tocar a trombeta, vem para cá. Ficar de domingo junto é muito pouco. Durante a semana de segunda a sábado, nós estamos longe um do outro, nós estamos na atividade normal, no trabalho. Mas quando o Gilberto tocar a trombeta, a gente corre para esse cara. Quando o Toco tocar a trombeta, corre para esse homem. Não importa se é por alegria, não importa se é por dúvida, não importa se é por necessidade, tocou a trombeta, vá, nós somos uma família, nós vivemos como uma família. Neemias era assim. Precisou de ajuda, vamos nos ajuntar. Nós temos esse privilégio, gente, de viver dessa maneira. E se você não pode ajudar, liga para quem pode. Paulinho, você pode visitar uma pessoa que mora aí no Nóbrega? Paulinho, eu estou agora aqui na faculdade, eu não consigo ir, e fiquei sabendo disso. A sua resposta é, agora, sim, estou indo, me dá um endereço, eu vou agora. Não, mas eu estou cansado, mais um motivo para ir. Hoje eu estou desanimado, mais um motivo para ir. Vai me custar, mais um motivo para você ir. Arrume jeito para você estar junto, para você andar com pessoas. Peça para alguém visitar, peça para alguém orar, peça para alguém ligar, peça para alguém conversar com o teu filho. Assim como eu, você tem dificuldade de falar com ele alguns assuntos, você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, mas falar com o seu filho eu consigo falar, e você consegue falar com o meu filho a dificuldade que eu tenho de falar. E se formos uma família, um corpo, isso deve acontecer, esse emaranhado no corpo de Cristo que deve funcionar. Quando alguém pedir ajuda, quando alguém tocar trombeta, tenha sempre um sim nos seus lábios. Seja um por todos e todos por Deus. Eu quero terminar essa noite com vocês, esse último ponto, para a gente pensar. Na sua caminhada cristã, nem tudo são flores, nós já vimos em nossa vida com Deus, nem tudo são flores, mas não pare de trabalhar. Versículo 21 ao versículo 23, eles não pararam de trabalhar. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E ele termina o texto, o seu diário maravilhoso. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles ficavam prontos, gente, nem dormindo, eles estavam despreparados. Nós precisamos às vezes preparar também o nosso sono, para termos um sono santo que agrada ao coração de Deus. E o que vemos durante o dia, particularmente o que assistimos durante a noite, tem poder sim de perturbar o nosso sono e nos fazer pecar até mesmo em pensamento, até mesmo dormindo. O povo não pararam de trabalhar.
Um trabalhava, o outro protegia. Isso se chama sabedoria, isso se chama discernimento. O discernimento vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família. Ore, mas tenha discernimento. Saiba que lá fora está o inimigo, o ladrão, pronto para fazer a sua especialidade, que é roubar, matar ou destruir. Mas não pare de trabalhar. Mesmo que os motivos faltem, mesmo que as pessoas chateiem, não pare de trabalhar. Só quero dizer para você uma coisa: Jesus sofreu absurdos por nós, mas Ele nunca parou de trabalhar. Ele trabalha até hoje. Jesus foi traído por nós e nunca parou de trabalhar porque alguém o traiu. Ele nunca virou as costas porque alguém deu um tapa na cara dele. Ele nunca abandonou quem chutou, cuspiu e enfiou uma espada em seu coração. Ele nunca fez isso. Mesmo quando ofenderam ele com todo tipo de palavrão à época, ele trabalhou. Mesmo quando humilhado, despido na frente de todo mundo, Jesus continuou trabalhando. Eu quero te perguntar, e você nessa noite, o que te faz deixar de fazer a obra de Deus? Fala para mim. Mágoa de alguém? Talvez ingratidão que você recebeu? Talvez, fulano, ciclano não merece? É motivo para a gente parar de trabalhar? É motivo para a gente desanimar? É motivo para a gente parar de fazer? Com Neemias não era assim. Mesmo com tudo isso, metade trabalhava, metade protegia. Nós magoamos Jesus, nós somos ingratos com Jesus, na nossa forma de conviver, nós merecemos o inferno e nada mais do que isso, mas Jesus, Ele se importou com a gente, Ele morreu na cruz por nós, e eu quero que você, igreja, cada dia mais, se importe com as pessoas, primeiro as da sua casa, depois as da sua igreja, depois as da comunidade em volta. Neemias se importava, Neemias lutou por eles, orou por eles, foi até onde eles estavam, e ele trabalhava sempre pronto. Versículo 23, eles dormiam com a arma à sua direita. Prontidão é virtude essencial na vida de um cristão. Dois lugares difíceis de sermos santos: primeiro é nossa casa, segundo nosso trabalho. Como é difícil, na igreja é o lugar mais fácil, mas lá é difícil nós sermos santos. Mas é lá que você tem que levar a luz, é lá que você tem que ser luz do Evangelho, aquelas pessoas que Deus coloca no teu caminho. E sabe como você tem que fazer isso? Prontidão, vivendo preparado para a volta de Cristo, vivendo como Lutero nos ensinou, vivendo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Viva preparado, ande sempre pronto para as coisas que Deus colocar no seu caminho. Sejam um por todos e todos por Deus. Essa é a Igreja Batista da Reforma que nós sonhamos, que temos em nosso coração. Eu queria que você se esforçasse por Deus, se esforçasse para Deus. E como que você faz isso? Quando você trabalha pelas pessoas que você ama de todo o seu coração. Se importe, reconstrua valores cristãos autênticos na sua vida e descanse, gente, nessa certeza de Isaías 64:4. Nunca ninguém viu, nunca ouviu, nem ficou sabendo de um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por mim e por você. Sejamos um por todos e todos por Deus. É o desejo do Senhor na nossa vida, no nosso coração, para a gente meditar. A minha vida é a sua, assim como Neemias, ela é uma batalha constante. Deus nos coloca sempre em confronto, ou pelo menos no rumo de outras pessoas. Isso vai acontecer, essa nossa batalha, uma batalha que não tem fim. Essa batalha nós teremos todos os dias da nossa vida e sempre teremos oposição em nosso caminho, principalmente se estivermos no caminho certo, principalmente se estivermos amando a Deus da maneira correta. Mesmo com tristeza, mesmo com dificuldade, os inimigos estarão à nossa volta e você não pode subestimá-lo. Você deve estar pronto e não se isolar. Não importa o motivo, meu irmão. Nunca saia da igreja.
viva com a igreja, ame a igreja. Nós começamos aqui e terminamos no céu, a nossa vida com Deus. Seja o que for, seja quanto for, seja por quem for, ande com pessoas que amam a Deus. Viva como igreja. E por fim, nunca pare de trabalhar para Deus, trabalhando para as pessoas que estão à sua volta. E minha dica: trabalhe mais, dedique-se mais, reconstrua mais esses valores cristãos em sua vida. E por fim, você viverá em grupo para sempre, aqui e no céu, com Cristo. Portanto, no dia que se chama hoje, eu te desafio, seja um por todos e todos por Deus. Amém? Convido você a baixar sua cabeça, a fechar teus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. E depois terminaremos cantando alegres ao Senhor um hino. Mas nesse momento eu queria que você dedicasse o seu tempo individual e pessoal de oração ao Senhor. E nesse tempo em que você ora a Deus, se é o caso de pedido de perdão, que você assim o faça diante de Deus, por não estar ou por não conseguir talvez se importar com as pessoas. Talvez nesse exato momento você carregue uma mágoa no teu coração por um irmão ou por uma pessoa que você conhece. Talvez nesse momento seu coração dói de pensar nesse nome, entristece a tua alma, mas se importe com ele, mostre isso orando pela vida dessa pessoa, entregando-a diante de Deus e perdoando se ela cometeu um pecado, um erro com a sua vida. Importe-se com as pessoas, importe-se com a sua igreja. Esse é o momento de você orar pela tua família, pela tua igreja, pelos ministérios. Clame ao Senhor nesse momento. Seja um por todos e todos por Deus. E assim, Pai amado, nós encerramos a reflexão na tua palavra nessa noite. Primeiro de tudo, Deus, agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui. Porque um dia, Deus, uma hora na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós te honramos e te agradecemos pelo privilégio, pelo presente que o Senhor nos concedeu nesse final de semana, Deus, em que vamos para os nossos lares e para enfrentar a semana com paz no coração, com alegria renovada, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajuda, Deus, teu povo a entender a profundidade, ó Deus, de uma vida cristã verdadeira com o Senhor. Não deixe, Deus, que nenhum de nós durante essa semana subestimemos o inimigo, Pai. Livra-nos do mal, ó Pai. Guarda teu povo de todas as tentações que o inimigo colocar em nosso caminho. Cuida de nós, ó Deus, em todos os momentos, como o Senhor sempre tem feito. Não deixe, ó Deus, que cometamos esse erro em nossa vida. E também, ó Pai, ajude-nos a trabalhar cada vez mais pelo Teu Evangelho, não permitindo que nenhum de nós viva de maneira isolada do corpo que o Senhor deixou para a nossa vida. Deus, guarda Teu povo, dirige Teu povo com graça, com paz, e nos dê uma semana rica das Tuas bênçãos e misericórdia. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.